Veja, o amor divino, em primeiro lugar, te constituiu. Eu sempre sugiro esse tópico de meditação. Por que que eu existo? Cada pessoa, ela está tão acostumada a existir, né? Ela não se lembra de não ter existido. Nós só temos memória para dizer que nós existimos. Então, isso dá uma espécie de deficiência permanente para nós. Tá certo? Como nós não temos memória de não ter existido, nós concebemos a nossa existência como se fosse um dado universal auto-evidente. E, portanto, de certo modo, um direito adquirido. Digo, sim, você tem direito à existência a partir do momento que você existiu, mas me dê um fundamento, me dê uma razão para você existir. Não há esse fundamento. Né? Então você vai ter que entender, você é o resultado de um ato arbitrário do amor divino. Então, quando fala assim, amor de Deus pelas suas criaturas, pense saber o que é esta coisa. Né? Deus amava você antes de você existir. Ele amava você quanto ideia. Ele teve uma ideia, falou, ó, posso aqui criar o seu Juliano Regis Miller. Como ideia, meu filho, você está na mente de Deus desde que ele existe, quer dizer, ó, Deus é bem velho. Tá certo? E ele falou, é hoje que eu vou fazer o seu Juliano. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer porque eu gosto dele, porque eu pensei ele. Né? E ele faz você. Pensa nisso. Né? É uma coisa assim, toda vez que eu penso nisso, eu fico profundamente tocado. Porque não há nenhuma razão para eu existir, a não ser esta. Mas, ao mesmo tempo, eu estudei muita coisa sobre a constituição da matéria, sobre a origem do universo, etc, etc, etc. Né? Como é que eu articulo uma coisa com outra? Por exemplo, que eu sou um resultado do amor divino, isso eu sei com certeza absoluta, porque eu não encontro nenhum motivo para existir. Eu posso encontrar causas acidentais que me trouxeram à existência. Né? Por exemplo, genética, etc, etc. Mas isso são causas acidentais. Eu não estou falando de causa, estou falando de um fundamento, um porquê. Né? Então, nisso eu tenho uma certeza absoluta. Mas tem uma série de dados sobre a constituição do universo, sobre a origem das coisas, que a gente aprende com a ciência, com a metafísica, etc. Eu sei dessas coisas com a mesma força que eu sei que eu nasci do amor divino. E eu sou capaz de articular, dizer, olha, o amor divino quis que eu existisse, então ele fez isto, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, para eu existir? Não, não sou. Né? Então significa o seguinte, eu tenho uma certeza que é, vamos dizer, a da arbitrariedade divina da minha existência, e tem um monte de conhecimentos em volta que adquirem sentido, adquirem inteligibilidade em função deste. É a consciência que você tem do amor divino que vai iluminar essas outras coisas. Então, aí, está entendendo o que eu quero dizer com o método da confissão? Eu tenho que testar os meus conhecimentos diante de Deus. Está compreendendo? Então, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca espere de mim que eu lhe dê uma regra de conduta para a sua vida geral. Eu posso dar com relação à sua vida intelectual, porque isso é o que eu estou fazendo aqui. Agora, pregar moral, eu não vou pregar moral de jeito nenhum para vocês. Né? Isso não cabe a mim. Eu posso analisar a situação moral e ver como ela é complexa. E você tem que entender o seguinte, o meu discurso jamais é teológico. Nunca é teológico. Discurso teológico é o seguinte, teologos quer dizer, é a palavra de Deus. Então, o discurso teológico ele parte de um texto sagrado e de uma tradição que o complementa. Não é só a Bíblia, como dizem os protestantes, estão muito errados nisso, porque o Evangelho foi escrito muito depois dos acontecimentos. E o elo entre os acontecimentos e a redação do Evangelho é a igreja. Se não existisse igreja, não tinha Evangelho nenhum. Então, assim, primeiro vem Jesus Cristo, depois vem a igreja, depois vem os Evangelhos. Né? Então, a autoridade da igreja precede o dos Evangelhos e é ela que cria os Evangelhos e os legitima e os separa dos falsos Evangelhos. Portanto, em primeiro lugar a igreja e a tradição, depois os Evangelhos. Então, partindo disto, o cidadão busca tirar desse compactado de acontecimentos que constitui a origem do cristianismo, ele procura, faz uma espécie de extrusão, quer dizer, aqueles acontecimentos são fatos de ordem histórica real, histórica e cósmica, nos quais está embutido um preceito divino, mas está embutido de maneira muito compactada. E ele precisa descompactar isto e transformar numa doutrina. Isso é o que o teólogo faz. Eu não tenho a menor capacidade para fazer isso. Não tenho a menor vocação. Eu não sou especialista nem na tradição da igreja, nem nos evangelhos.
Portanto, o que quer que eu diga sobre isto é apenas uma análise feita por um filósofo particular. Se o que eu digo estiver contra a doutrina da igreja, então provavelmente eu estou errado e não ela. Isso me parece óbvio, né? Porém, a relação entre uma análise filosófica e a doutrina da igreja não é uma relação unívoca. Não é uma coisa que você pode comparar uma frase que o sujeito diz com outra frase que está na doutrina. Não. Porque elas são ditas em planos completamente diferentes. O exercício da filosofia implica uma elaboração dialética de todas as dificuldades cognitivas envolvidas no processo. E a doutrina da igreja não. Você, para entender a doutrina da igreja, você não precisa saber todas as controvérsias que aconteceram antes até chegar àquela formulação. Às vezes as coisas continuam em discussão por séculos, até um concílio ou o Papa diz, olha, a doutrina é esta. Quer dizer, a controvérsia não faz parte da doutrina. A doutrina é só quando a coisa é sacramentada ali pelo Papa. Né? Agora, na filosofia, a controvérsia é a própria filosofia, meu Deus do céu. A filosofia é o processo do conhecimento. Está entendendo? Agora, aqui a gente fala no decorrer de um processo de análise dialética é uma coisa. O que você fala como doutrina formal e terminal é outra completamente diferente. Agora, no Brasil a gente precisa dizer isso porque tem um monte de analfabeto metido, tá certo? Que desde o momento em que ele parou de comer a mulher do próximo, parou de se masturbar no banheiro, ele acha que é santo, que ele tem que fiscalizar a mulher do outro e comparar cada frase que o filósofo diz com o que está na doutrina da igreja. Ora, você vê, tem pessoas que nessa situação diriam, voltamos aos tempos da Inquisição. Não, Inquisição não. No tempo da Inquisição, sabe como é que fazia? Surge uma suspeita de heresia. Daí você manda um teólogo lá conversar com o suspeito. Ler primeiro tudo que o suspeito escreveu. Tentar entender com a melhor boa vontade possível. E depois conversar com o sujeito para ver se ele dá um sentido formalmente herético ao que ele está falando. Se ele der um sentido formalmente herético, você convida o cara a mudar de ideia. Se ele não mudar de ideia e se obstinar, aí se abre um processo de heresia contra ele. Agora no Brasil não precisa. O sujeito pega uma frase aqui do artigo meu e pega uma frase da doutrina católica e diz, está vendo? Ele é herético. O sujeito que faz isso vai para o inferno. Ele vai ou não. O sujeito está primeiro usurpando uma autoridade e está usurpando caricaturalmente. Então, aqueles aqui que são, vamos dizer, católicos, que têm muito medo de cometer heresias, falam, meu filho, no curso de análise dialética, você comete um monte de heresias. Porque você vai passar pela verdade, pelo erro. Isso é inevitável e isso é a própria filosofia. Entendeu? Agora, quando chega, bom, quais são as conclusões formais às quais você atribui validade teológica? É só aí que você pode cometer uma heresia. Não se pode cometer uma heresia numa análise filosófica. Não existe isto, meu Deus do céu. Agora, como no Brasil as pessoas são muito ignorantes, elas pensam que sim. E você achar heresias numa filosofia é uma coisa quase impossível, porque uma coisa só se torna heresia quando ela é o quê? Uma falsa doutrina da igreja. Se você apresenta aquilo como se fosse doutrina da igreja, bom, então você pode cometer uma heresia se você escapar da doutrina. Você diz que é doutrina católica, mas você diz outra coisa. Né? Agora, no curso de uma análise filosófica, você não está proclamando uma doutrina da igreja. Então não pode ter heresia nenhuma. Mas é uma coisa tão elementar isso aí. Portanto, meus filhos, não tenham medo. Durante a investigação filosófica você pode pensar qualquer coisa. Não precisa ficar, vou pensar isso, é heresia. Não, você vai se abrir com Deus. Dizer, olha, Deus, eu estou aqui pensando, tentando achar a verdade. Eu estou numa tremenda confusão, você está entendendo? E estou querendo entender. Não só a tua palavra, mas quero entender a realidade tal que está aqui, a qual também é a tua palavra. Né? Então, caminhe diante de Deus. Abra sua alma para Deus. E faça a sua busca cognitiva sem medo. Né? Não precisa cada coisa que você pensa, deixa eu ver se isso aqui está de acordo com a doutrina da igreja. Não é assim. É só nas conclusões finais é que você tem que conferir com a doutrina da igreja. O trajeto não, meu filho. Se é um trajeto dialético, eu digo, bom, veja, para você chegar a uma doutrina, houve muitas controvérsias. Das controvérsias, 90% do que se falou lá estava errado. E só uma parte está certa. Quanto tempo a igreja leva para chegar a isso? Séculos. Por que eu tenho que ser mais rápido? A Inquisição, a Santa Inquisição ensinava, você tem que interpretar o texto com benevolência. Se puder não interpretar num sentido herético, se puder ter um sentido não herético, é esse que você tem que adotar.
Não pegar uma aparência de heresia e sair condenando o cara. Quer dizer, esse pessoal que está querendo discutir essas coisas hoje, vamos dizer, eles precisam se humanizar muito para chegar a ser inquisidores. Entendeu? Não tem categoria para isso. A Inquisição teve homens santos. Eu nasci no dia do São Pedro de Verona, que era um inquisidor e um mártir da igreja. Dizer, o inquisidor não ia ciscar indícios de heresia. Ao contrário, ele ia primeiro conversar em particular com o suspeito para ver se é suspeito mesmo. Tá bom? Você diz tal coisa, qual é exatamente o sentido que você quis dizer? Isso aí é uma doutrina final ou isso é uma hipótese? Tá? É uma hipótese. Ah, bom, então tá tudo bem. Tá, então agora se você chegar a uma conclusão formal que desmente a doutrina da igreja e você proclamar como doutrina da igreja, aí você vai heresiar.